Boa noite. Dá bem a propósito, esse espaço cultural chama-se Ariano Suassuna. E eu gostaria de começar contando a minha história a vocês, contextualizando-a no Brasil. Ariano Suassuna, que nós sabemos, reconhecidamente, é um excelente, fantástico e maravilhoso escritor, nos deixou recentemente. Gostava muito de ir ao Mercado São José, em Recife. Lá ele ia ouvir os cantadores, tomar caldo de cana, e sempre, todos os domingos, quando ele lá chegava, encontrava um pedinte, um cego, a quem ele dava esmola. E isso ele fez durante muito tempo, durante muitos anos, a ponto do pedinte já identificar, pelos passos, a chegada de Ariano. Uns anos depois, um determinado domingo, o pedinte ouviu os passos, identificou e disse: "Ah, seu Ariano, que bom que o senhor está aqui. Salve, ceguinho, o que é que você quer?" "Seu Ariano, eu queria falar com o senhor um negócio. Eu estou muito precisado de conversar com o senhor." Disse: "Pois não, ceguinho, o que é que você deseja?" "Seu Ariano, é o seguinte, é que eu estou precisando que o senhor me adiante 4 semanas de esmola, porque eu vou tirar um mês de férias." O Brasil é isso. Isso é o Brasil. É um pouco daqui, foi contado aqui, mas tem muito isso. E nesse contexto, a minha família viveu. Ela foi, talvez, a família mais rica da Paraíba, meus pais, principalmente, na década de 70 até 80. E eles tinham, antes até, porque é necessário lembrar, para os mais jovens, que até 1970 a Paraíba não tinha hotel. João Pessoa não tinha um hotel. E como a casa dos meus pais era uma casa enorme, imensa, ali em frente ao Clube Cabo Branco, na descida da Epitácio Pessoa, 9 suítes, era uma coisa assim estúpida, 1.000 metros de área. Todas as pessoas importantes, as autoridades, os artistas, ficavam hospedados na casa dos meus pais. Eu conheci pessoalmente 2 presidentes da República, lá na sala. Todos os artistas que você possa imaginar da época passaram por lá. E meus pais tinham uma preferência muito clara pelo que eles queriam na vida. Eles queriam que eu fosse feliz, eu e os outros filhos. Mas eu, mais velho, eu tive o atrevimento de ser a coisa mais importante que alguém pode ser no mundo: filho de pai rico. Se vocês procurarem uma profissão, não queiram ser advogado, médico, engenheiro, não vale nada. O bom é ser filho de rico, porque não queira ser rico. O rico se preocupa em empregar, pagar imposto, zelar pelo patrimônio. O filho de rico só tem uma preocupação: gastar dinheiro. E nisso eu era perito. Mas olha, eu morei no Rio de Janeiro, morei em Londres, morei em Roma, morei na Grécia, e um belo dia recebo uma ligação de meus pais, 1979, venha para cá que tem um negócio muito ruim. Eu digo: "Oh, meu Deus, o que foi? Será que arranjaram para eu me casar?" Na época eu não queria, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu sou super bem casado hoje em dia. Mas eu vim para João Pessoa e a notícia era muito simples. O governo brasileiro havia, no dia 7 de dezembro de 79, criado uma coisa muito bonita chamada Max Desvalorização da Moeda. Do dia para a noite, meus pais, que tinham enormes empreendimentos aqui, eles tinham, para vocês terem uma ideia, a primeira loja com escada rolante construída aqui, foi deles. Depois foi Mesbla, hoje eu nem sei o que é lá, 3 andares, ar-condicionado central. Para vocês terem uma ideia como a cidade era atrasada, minha mãe e meu pai tiveram que contratar 2 professores de escada rolante para ensinar o povo a andar na escada que ninguém sabia, é verdade. Então, era uma inovação muito grande para a cidade. E, de repente, todos esses investimentos, eles tinham indústria, tinham empreendimentos imobiliários, 84 apartamentos, 5 mansões, tudo isso acabou. Da noite para o dia, nós acordamos sem nada. Mas sem nada mesmo. E eu vou dizer para vocês, quem quiser que elogie a pobreza, eu respeito profundamente e não tenho medo de voltar a ser pobre. Mas eu não posso me acostumar. Eu tenho que procurar sair, foi o que eu fiz. A partir daquele dia, eu tive que fazer 2 coisas básicas. Primeiro, como meus pais não tinham um tostão para pagar advogado, eu fui fazer vestibular de Direito, estava bem próximo do mês, passei no vestibular, comecei a cursar Direito para defender o patrimônio dos meus pais, da família inteira. E era uma agonia muito grande, porque ao mesmo tempo em que eu tinha
que estudar direito e fazer as petições que eu pedia emprestado aos amigos, máquina de escrever, códigos, que não tinha dinheiro para comprar. E fazia nos escritórios de um, de outro, sempre pedindo emprestado tudo, e graças a Deus, sendo bem atendido. Ao mesmo tempo, eu tinha que me manter. Eu tinha que cuidar de filhos. E aí, o que é que eu ia fazer? As minhas habilidades eram fantásticas. Eu sabia gastar dinheiro, que aí não dá dinheiro para nada, né? Já não tinha. Segundo, eu sabia tocar piano. E eu sempre gostei muito de conversar. Então, o que é que eu fiz? Eu inventei aqui na Paraíba uma coisa chamada bolsa de telefones. Eu comprava e vendia telefones. À noite, eu tocava piano num restaurante lá da praia. E minha mãe inventou, entre muitas atividades, um negócio que hoje em dia existem restaurantes fazendo, que é a tal da ceia caipira. Só que funcionava no domingo, lá em casa, nós trabalhávamos um pouquinho como garçons. E nas festas do clube, que era o clube mais luxuoso daqui, onde anteriormente eu tinha sido o rei da noite, eu ia vender sopa na porta, não tinha problema nenhum, nunca tive constrangimento com isso. O grande problema é que quando você fica pobre, você adquire um superpoder, você se torna invisível. Você fica numa fila de um ponto de ônibus e você vê todos os seus amigos passando de carro e ninguém lhe vê, ninguém para lhe dar uma carona. Muito tempo depois, quando eu readquiri a minha visibilidade, um amigo confessou: rapaz, eu te via realmente lá, mas eu não parava porque você podia ficar constrangido. Isso é conversa? Mas quem já viu pobre com luxo? Não existe isso não, meu amigo. E pior, eu era o pior tipo de pobre que existia, porque eu fui um pobre com bom gosto. Ora, se eu tinha sido rico, eu sabia o que era bom. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para vocês. Pão com mortadela. Quando eu comia esse pão com mortadela na época da pobreza extrema, e era raro comer pão com mortadela, a mortadela era aquela mortadela cheia de gordura, ao redor dela parecia que tinha um fio de nylon, era um negócio terrível. Ficava me lembrando da mortadela italiana que eu comia antes, Cerati. A manteiga não existia manteiga, era margarina rançosa. O próprio pão não era mais aquele pão de centeio, mas através desses momentos de trabalho, e principalmente tocando piano lá nesse restaurante que eu falei para vocês, eu, uma noite, fui procurado no piano por um cidadão que depois eu soube que era presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro-presidente, que veio aqui para instalar o TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Eu estou falando de 1985. Ao final da noite, tocamos bastante, ele gostava de bossa nova. No final da noite, ele virou para o próximo presidente, que seria presidente aqui no tribunal, disse: olha, fulano, emprega esse rapaz, que toda vez que eu vier aqui, eu quero encontrar com ele. Então, o primeiro emprego e único emprego público que eu tive na minha vida, porque 6 meses depois eu saí, e já vou dizer por quê, o primeiro e único emprego foi assessor para tocar piano para o ministro, só. Minha função era só esperar o ministro, eu ia lá, pegava. Mas era uma coisa interessante, porque, nesse tempo, eu comecei a desenvolver a amizade com esses juízes, desembargadores e servidores do tribunal no mundo, e comecei a conseguir deles causas para advogar, porque até então só tinha meu pai. Eu não tinha mais ninguém de cliente, grande cliente, o quebrado, né? Olha, trabalhar para patrão pobre é pedir esmola para 2. Não queiram. Mas, bem, o que é que aconteceu? Eu comecei com esse ministro, com esse presidente e com os juízes, a construir um rol de amizades e de interesses comuns. Eles começaram a confiar em mim para as causas pequenas no começo. Um acidente de automóvel, um despejo, uma aquisição de um imóvel, enfim, coisas mínimas. Mas aí surgiu, com 6 meses de tribunal, uma grande causa, uma ação que pretendia demitir todos os servidores do tribunal, porque não entraram por concurso. Só que nós estávamos em 85, a Constituição é de 88. E, enfim, eu tomei uma grande atitude na minha vida. Eu disse: olha, eu não tenho condição de ser servidor público, eu vou advogar para esse pessoal. Mas o contrato como era? Eu só poderia receber alguma coisa deles ao final da causa, e se desse certo. Porque se todo mundo fosse demitido, eu ia receber o quê? Aviso prévio também? Não tem sentido, não é verdade? Então, eu parti para essa advocacia intensa. E comecei a trabalhar, e trabalhei bastante, não só nesse caso, como nos casos que a repercussão daquele momento deu, porque essa notícia começou a sair nos jornais. E quem demitir 500 pessoas de uma vez só, saiu uma liminar, eu derrubei. Pois é uma confusão, mas aí chegou
o terceiro momento importante da minha vida. A necessidade que eu tive de inventar a minha fama. Porque não duvidem, qualquer de vocês, qualquer pessoa no mundo que queira ser alguma coisa de destaque na profissão que escolheu, não tem necessidade somente de estudar, de ser PhD. Aliás, nem precisa dessas especificidades todas, porque o que importa é que você tenha clientes. O que adianta você saber da maior tese de engenharia do mundo se ninguém te contrata? Você vai ficar o dia inteiro em casa com um caderninho. Não tem sentido. Então, eu comecei a me inventar em termos de fama. E o que é que eu fiz? Eu procurei saber, comigo mesmo, quais os momentos que poderiam me servir para projetar meu nome no mercado, e quando alguém pensasse, eu estou com um problema jurídico. Não, tem aquele advogado que é bom, pelo menos o jornal disse. Eu me lembrei que eu havia sido testemunha de um crime no Rio de Janeiro, um caso terrível, Zuzu Ângel. Teve filme, música, e eu fui a testemunha que reverteu o caso. Coincidentemente, não é heroísmo, eu só estava no lugar, no momento em que aconteceu. E eu fui à comissão da verdade, enfim, isso virou a história daquele momento das páginas policiais brasileiras e políticas. E através desse testemunho eu conheci a filha da Zuzu, Idelgarde, que era, na época, jornalista, e ela me abriu assim, portas fantásticas, tanto profissionalmente como economicamente, porque todo mundo do círculo de amizade dela, que tinha problemas jurídicos na Paraíba, passou a vir para o meu escritório. E isso não representava muito para eles, porque são grandes empresas, Paraíba muito pequenininha, era até um favor que eles faziam para ela. Mas para mim, começou a sobrevivência. E a partir daí eu comecei a aproveitar todas as minhas oportunidades. Um dia eu pensei, por que todo mundo tem um livro e eu não tenho um livro? Eu não sabia o que eu ia escrever. Eu tinha que escrever alguma coisa sobre direito, mas eu não tinha mestrado, doutorado, nada. Então eu escrevi o livro mais básico do mundo, chamado O Livrinho de Marcos Pires, que ensina advogados iniciantes a cobrar honorário, andar com roupa limpa, enfim, bobagens. Mas está lá, é meu livro. E por que o Livrinho de Marcos Pires? Porque meus amigos, com certeza, diriam, olha, o Livrinho de Marcos Pires. Já meus inimigos, é um livrinho de Marcos Pires. Ficou o Livrinho de Marcos Pires, mas eu precisava lançar esse livro no mercado e não conhecia gente suficiente para encher uma Kombi, quanto mais um auditório. É verdade. E eu me lembrei que outro amigo de outras eras, naquele momento, era ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Humberto Gomes de Barros. Ministro Humberto de Alagoas escreveu umas dezenas de livros, alguns jocosos, outros científicos. Mas eu fui atrás dele e disse, olha, ministro, o senhor nunca lançou nenhum livro na Paraíba. E, em resumo, convenci o ministro de que o povo da Paraíba estava louco para conhecer o livro dele, ninguém nem sabia quem era ele aqui. Mas ele convenceu-se, aí já que ele topou, disse, ministro, tem uma coisa melhor ainda. O senhor vai lançar o seu livro, eu vou lançar o meu livro, vamos fazer a mesma festa. Quando ele abriu o sorriso de satisfação, meu coração explodiu de alegria. Por uma razão, eu não paguei um tostão para lançar o livro. Eu peguei, como se chamava, eu peguei uma carona na festa do ministro, aí governador, presidente de tudo que era tribunal, juiz, enchemos a Fundação Zé Américo, ainda tinha fila. Mas aí chegou o meu último golpe. Eu disse, ministro, vamos fazer uma coisa, já que o senhor não conhece muita gente aqui, vamos combinar assim, o senhor só vende livro a quem comprar o meu, e eu só vendo a quem comprar o seu. Maravilha, pronto. O pessoal só queria comprar o livro do ministro. Mas o resultado, vendemos os livros, bastante livros para o lançamento, deu o quê? Uns R$5.000 de lucro. Saímos eu e minha esposa, ele e a esposa dele, e nós fomos jantar num restaurante, só os quatro. Quando terminou aquela noite, eu estava com dinheiro no bolso ainda para prestar conta a ele. Só que todo mundo que estava na festa achou que o jantar no restaurante luxuoso fazia parte da festa, e todo mundo foi para o restaurante. Resultado da conta veio para mim, né? Dos 5.000 que nós ganhamos, a conta foi 6.200. Eu morri em 600 ainda. Então, mas tudo bem, isso aconteceu, e aconteceu para o bem, e aconteceu para o melhor, porque eu comecei a crescer na profissão. De tal modo isso aconteceu, que eu, alguns anos depois, comecei a ver que eu precisava cuidar mais de mim, de minha saúde, abrir novos horizontes. Sempre fui um caminhante, sempre fui participante de muita atividade esportiva. Eu já fiz o caminho de Santiago de Compostela 4 vezes. Eu atravessei a Ilha da Páscoa a pé. Eu tenho muita coisa para dizer desse ponto. Mas o mais importante, eu me preocupei com tudo isso e esqueci a saúde. Fui fazer um check-up e disseram no hospital, o senhor vai ter
AVC. Eu disse, mas é? Ele disse, é. Agora tem aqui, porque esse hospital é o melhor hospital do mundo para tratar de AVC. Eu disse, grande conselho você está me dando. Não quero ter AVC, então eu faço uma coisa. Diminua 15 quilos e deixe de comer sal. Me joguei numa atividade física tão intensa, tão grande, que em 3 meses eu tinha emagrecido 26 quilos. Nesse ponto, eu fui absolutamente irresponsável. Eu não consultei, fora a musculação, mas a parte de corrida eu não consultei profissionais. Então eu corria 20 quilômetros por dia, de manhã e à noite. E eu baixei meu tempo em metade. Era uma coisa estúpida. E um dia eu me acordei com 2 hérnias de disco, uma protusão e uma contusão. Era para nunca mais pisar no chão. Mas aí eu comecei a fazer todo o tipo de tratamento que é possível, todos. O que me recomendavam, olha, de banho de sal grosso, a massagem, o que eu só não tomei extrema unção, mas tudo no mundo eu fiz para melhorar a dor, porque é uma dor cachorra das molestas. Eu nunca vi. E, em resumo, eu voltei, me recuperei e comecei a atividade física. Recomecei a fazer minhas musculações, enfim, fazer tudo. E o resultado que eu vou mostrar para vocês é que há 20 dias atrás eu consegui voltar a correr. Ganhei nessa categoria o primeiro lugar. Essa categoria é maior de 60 anos, nascido no Miramar e filho de Creuza Pires. Quero ver aparecer outro. Eu preciso terminar, quero agradecer a vocês, mas eu gostaria de lembrar, finalmente, o Ariano Suassuna. Ariano sempre disse que é falta de educação você falar mal dos outros pela frente. Não deve não, só deve falar mal dos outros pelas costas. Pelo amor de Deus. Então eu estou pedindo a vocês uma coisa, nem que seja por educação, na minha frente batam palma, não dê vaia não. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado do fundo do coração. Tchau.